Queridas irmãs e irmãos, que alegria estarmos aqui hoje. Depois de 40 dias da nossa quaresma, a gente mergulhou naquele exame profundo da nossa vida cristã, no sentido de ver se a gente estava correspondendo à nossa vocação de batizados e batizadas, homens e mulheres renovados pela morte e ressurreição de Jesus. E essa renovação espiritual que a gente recebeu no nosso batismo, hoje encontra aqui nessa festa uma força, uma energia. Jesus revigora a nossa situação de filhos e filhas de Deus. Se porventura nós erramos, pecamos, se porventura a gente se desviou do caminho de Deus, nessa noite santa nos recoloca nessa vida nova que Jesus nos propõe com o seu Evangelho. E as leituras que nós ouvimos são um resquício daquelas grandes vigílias que na antiguidade aconteciam, quando o povo ficava a noite inteira em vigília e oração, cantando salmos, ouvindo leituras, orando, rezando, pedindo, louvando a Deus, para no amanhecer celebrar a Eucaristia, sinal maior dessa presença e dessa atuação de Jesus ressuscitado entre nós. E hoje a gente faz um pouco dessa experiência. E aqui ouvimos essa palavra, essa narrativa de tantos povos e nações que passaram por essa história da salvação e que chega até nós hoje, nessa noite santa. E a mais significativa aqui para mim hoje, eu quero compartilhar isso com vocês, foi aquela experiência do Êxodo, quando o povo libertado do cativeiro do Egito, porque lá esse povo era escravo, Deus o conduziu para o deserto. E nessa condução ao deserto, o faraó, irritado, voltou então contra esse povo, perseguiu até chegar diante do mar. Quando esse povo se vê diante do mar e olha para trás e avista a tropa do faraó, esse povo diz: é morte, agora só tem morte. Eles olham para frente e não enxergam outra coisa senão morte. Eles olham para trás e não enxergam senão morte. E é nessa hora em que esses que foram libertados por Deus, chegam nessa situação, eles dizem então para Moisés: foi para isso que você nos trouxe até aqui? Para fazer a gente morrer, para fazer a gente ser massacrado, ou então afogado nesse mar? Não tinha sepultura lá no Egito? A gente tinha que vir e morrer aqui? Está no livro do Êxodo, vocês podem conferir. Então Deus manda Moisés erguer o seu bastão e o mar se divide. E o povo passa a pé enxuto. E atravessa esse mar, chamado Mar Vermelho, né? Ele atravessa esse mar e chega seguro e salvo do outro lado, enquanto os perseguidores são aniquilados pela força das águas. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui aquilo que nós humanos sempre vemos quando a gente está diante de uma situação difícil. A gente não enxerga além, a gente só vê a morte. A gente olha para todos os lados em muitas situações da nossa vida e a gente enxerga a morte. Faz parte da nossa fraqueza. Mas é no meio dessa experiência da morte, no meio dessa experiência onde a gente não vê mais do que isso, é que Deus fez abrir um caminho no mar. E agora, com Jesus, que compartilhou a nossa vida, a nossa história, Deus que assumiu a nossa humanidade na pessoa do seu Filho, Jesus
veio para esse mundo para anunciar esse reino de amor e esse Deus que nos ama com amor de Pai. Mas a mensagem de Jesus não foi bem aceita pelos poderosos deste mundo. Então tramaram a morte de Jesus. E Jesus foi vivendo essa experiência de rejeição, que nós celebramos na Quaresma, a gente chama de paixão. Essa experiência foi se adensando, e humanamente Jesus também não conseguiu enxergar adiante dessa experiência, porque estava sendo uma experiência muito dura para ele. E no Horto das Oliveiras diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele sofreu, porque ele, humanamente falando também, olhava para essa situação e via diante de si a morte, que era implacável, que foi com ele implacável. Só que Jesus cultivava a fé do povo de Israel, esse povo que tinha passado por essa libertação. E ele se confiou a Deus, se entregou a Deus, e percorreu esse caminho da morte, sabendo que Deus, que abriu o mar vermelho numa situação em que não se enxergava nada além disso, Deus ia salvar. E Jesus entrou então na mansão dos mortos. Ele entrou nessa experiência humana da morte. Mas Deus abriu na vida de Jesus um caminho novo. E esse caminho novo, onde todos os que estavam ao redor de Jesus também só viam morte para ele, Deus abriu nele um caminho novo. E trazendo o seu filho para a vida, ressuscitando o seu filho dos mortos, Jesus leva consigo toda a humanidade. Todos nós somos ressuscitados com ele. E é isso que nós celebramos aqui. Jesus ressuscitou, mas não só ele. Nós ressuscitamos com ele. No livrinho de canto eu pus para vocês uma mensagem na contracapa. É de um evangelho apócrifo, mas eu gosto muito, compartilho com vocês. Por que vos admirais que Jesus, o Cristo, tenha ressuscitado? Admirável não é isso. Admirável é que ele não ressuscitou sozinho. E os evangelhos insistem nessa tônica quando dizem que Jesus, ao morrer, além do terremoto que houve, além do céu ter se fechado e se transformado em noite, além de todos os sinais que a natureza deram diante dessa morte do Filho de Deus, os evangelhos dizem que muitos mortos ressuscitaram. Que muitos podiam ser vistos e encontrados junto da ressurreição de Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, é o jeito que o Evangelho tem de contar para nós que algo aqui nos alcança. Nós que fomos mergulhados nas águas do batismo, fomos mergulhados naquelas águas onde só se via morte. E Paulo vai dizer, na sua carta, na última leitura que foi feita: acaso ignorais que todos vós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que vocês foram batizados? Então hoje, nosso querido Francisco, ele vai ser mergulhado na morte com Cristo, como todos nós fomos batizados, para viver com Cristo uma vida nova, para fazer morrer em si, Francisco, o velho Adão, aquela ligação com o ser humano que não quer saber de Deus, o ser humano que procura violência, o ser humano que procura a mentira, o ser humano que procura a fome, a miséria dos outros, o ser humano que não quer abrir o seu coração nem para Deus nem para os irmãos. Nas águas você vai romper sua ligação com este velho Adão, que representa tudo isso. E você vai sair das águas renascido para o Cristo, renascido para o novo Adão, que é Jesus, que não só anunciou a chegada de um mundo novo, mas deu a sua vida por isso. Jesus fez da sua vida um dom.
E como a vela, que nós chamamos de círio pascal, se consome para dar a luz a todos nós que recebemos essa luz, assim Jesus vai viver para você, dando luz e vida para você, para que você aprenda dele a se consumir para ser luz para os outros. Então, Francisco, o convite que te foi feito durante todo esse tempo da catequese foi um convite para você viver a vida dos cristãos, que é a vida de Cristo em nós. É um convite para você deixar Cristo tomar conta da sua vida, das suas decisões, dos seus pensamentos, das suas ações, para que as pessoas possam olhar para você e dizer: esse é discípulo, esse vive o Evangelho, esse aqui é seguidor de Jesus, porque ele ama, porque ele dá a sua vida para os outros, porque ele serve ao invés de querer ser servido, porque ele aprendeu a escutar o Mestre. O discípulo sempre escuta o Mestre. E é com muita alegria que com o batismo a gente recebe você, uma grande família dos cristãos, para que você viva essa experiência de morrer para o pecado e de renascer para uma vida nova. Então te convido aqui, Francisco, à frente, para que a nossa catequista Flávia testemunhe ao seu favor.